Junho já acabou, mas ainda tem julho inteiro pela frente e por isso ainda dá tempo de você fazer essa receita que eu vou te ensinar hoje. É uma canjica ultra cremosa, combinando com brigadeiro gourmet de paçoca, mais cremoso ainda, que você pode vender num potinho, tanto avulsa como numa caixa que você pode criar com comidas típicas de festa junina. Eu sou de São Paulo, então a gente chama de canjica esse doce que eu vou te ensinar hoje, mas eu sei que em algumas regiões do Brasil o pessoal chama de mungunzá, né? Tem até uma briga aí para dizer qual que é o certo, mas não tem certo, né, gente? Dos dois jeitos tá certo, só para você saber, dependendo de onde a região que você é, eu tô fazendo mungunzá ou então eu tô fazendo canjica. No vídeo passado eu te ensinei a fazer enroladinho de salsicha e nesse você vai aprender a fazer essa canjica. Então, como eu falei, você pode fechar numa caixa bem legal e colocar essas duas receitas e ainda adicionar pé de moleque, pipoca ou pipoca doce, pamonha, bolo de fubá com goiabada, bolo de milho e até maçã do amor. Se você quiser, você também pode até fazer um esquema onde a pessoa escolhe o que ela quer dentro da caixa e fica muito legal. Comenta aqui pra mim como que você montaria a sua caixa para eu saber, aliás. No final do vídeo eu vou te falar então sobre validade, rendimento, custos e por quanto você pode vender. Então fica comigo até o final, porque você já vai poder sair daqui planejando o seu cardápio. Vamos deixar de conversa então e começar a nossa receita? Aqui eu tô fazendo meia receita, mas na descrição vai estar a receita completa. Então se você achar que tem pouco ingrediente aqui na bancada é por isso, tá bom? Não se preocupa. Eu peguei então 500 gramas de milho branco para canjica, lavei, escorri e depois eu coloquei numa tigela, cobrindo com água, né, para deixar de molho de um dia para o outro. Então, pelo menos por umas 12 horas no mínimo, tá? Quanto mais tempo você deixar de molho, é até melhor, porque na hora que você for cozinhar, vai demorar menos tempo. Tem gente que deixa de molho com água e açúcar, mas eu não deixo, tá? Mas aí fica a sua escolha se você quiser adicionar talvez 1, 2 colheres de sopa de açúcar na sua água do molho. Passadas as 12 horas, você vai lavar ela, vai escorrer ela de novo e vai levar ela para cozinhar. Então, coloquei numa panela, cobri com água uns 4 dedos acima da canjica, né? Por quê? Porque ela incha mesmo, ela quase triplica de volume quando ela vai cozinhar. E aí eu deixei ela fervendo até amolecer e no meu caso deu ali 1 hora de cozimento. Então dependendo de quanto tempo você deixou de molho vai ser mais rápido ou mais devagar, então fica lá de olho, tá? E aí eu cozinhei aqui numa panela normal, no fogão, tá? Você pode usar uma panela de pressão se você quiser, eu não usei, mas na panela de pressão é rapidinho, meia horinha você já tem a sua canjica no ponto, tá? Então aqui eu tenho a minha canjica totalmente cozida e escorrida, tá? Tirei toda a água da minha canjica. Se você gosta de uma canjica com caldo mais ralinho, você pode até deixar um pouquinho de água do cozimento aqui, que agora a gente vai devolver para a panela para apurar com os outros ingredientes. Eu, como gosto de uma canjica bem cremosa, então eu escorri tudo, tá? Não deixei nada de água. Então você vai adicionar nesta canjica aqui na panela que eu vou colocar 1 litro de leite bem quente. Eu indico que você use o leite integral, que é para ele ficar mais gostoso, para ficar mais encorpado. Então, vamos lá colocar a nossa canjica aqui na panela. E vou adicionar o meu leite que já está quentinho aqui para otimizar o nosso cozimento. E agora eu vou colocar 395 gramas de leite condensado e canela em pau a gosto. Aqui eu vou colocar uns 2 pauzinhos porque eu tô fazendo essa meia receita. Você pode colocar 4 ou você pode colocar quantos você quiser, tá? Ou se não gostar de canela, não coloca nada, fica aí ao seu gosto, tá bom? Então aqui eu vou misturar. E aqui eu já começo a sentir cheirinho de festa junina. É tão maravilhoso, né, gente? Eu amo canjica. Você também gosta? Comenta aqui para eu saber. E agora é só deixar apurar em fogo baixinho até ficar mais encorpada. E aí você vai mexendo de vez em quando, porque pode grudar no fundo, né? E leite também, ele tem aquele costume chatinho de subir e entornar, né? Então toma cuidado com isso. E aqui, gente, não tem um tempo definido, né? É você que vai definir o ponto que você gosta. Se você quer uma canjica mais ralinha, você deixa menos. Se você quer uma canjica mais grossinha, você deixa evaporar mais esse leite. Só lembra que depois que esfria, a canjica sempre dá uma encorpada a mais, né? Porque acaba que ela
passa o amido, né, do próprio milho pro leite, então ele ajuda a engrossar esse caldinho, tá bom? Então toma cuidado também de não deixar reduzir muito. E porque também a gente ainda vai adicionar mais um ingrediente que vai dar ainda mais cremosidade depois que ela apurou lá no fogo, tá? Então, vou colocar ali no fogo, vamos esperar ela reduzir até o ponto que a gente gosta. Enquanto a nossa canjica apura, a gente vai fazer o quê? O brigadeiro gourmet de paçoca, que vai no fundo do nosso potinho. Então eu vou arrumar aqui minha bancada e a gente já começa. Aqui eu vou fazer igual eu fiz na receita do copo pudim da felicidade, que aliás, se você ainda não viu, tem receita aqui, é só procurar. Lá na receita do copo pudim, então, eu forrei o fundo do potinho com a Nutella. E aqui eu vou forrar o fundo do potinho com brigadeiro gourmet de paçoca, porque é para esse doce ficar ainda com mais cara de festa junina e julina. Para o nosso brigadeiro, então, eu vou pegar a minha panelinha e já vou colocar tudo aqui dentro, tá? Então são 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 50 gramas de chocolate meio amargo, tá? Que eu tô usando meio amargo para o nosso potinho, para o nosso doce não ficar muito enjoativo, mas você pode usar o chocolate que você quiser, até o branco, se você gosta de um doce mais doce, tá? E também eu vou usar 10 gramas de manteiga sem sal, manteiga mesmo, tá? Não é margarina. Então agora eu vou misturar todos esses ingredientes aqui desde já na panelinha, meu fogo ainda não tá ligado, tá? Então a gente mistura, que é para não correr o risco de talhar depois que a gente levar pro fogo. Então vamos lá com leite condensado. Creme de leite. Tô usando creme de leite de caixinha mesmo, tá? Ou de latinha. A gente só não recomenda muito que você use o creme de leite fresco, tá? Porque corre o risco de talhar. O chocolatinho e a manteiga. Então aqui eu vou misturar. E o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é um brigadeiro de chocolate mais clarinho, né? Geralmente a gente, para fazer um brigadeiro de chocolate mesmo, gourmet, a gente colocaria mais chocolate. Mas o de paçoca a gente deixa ele mais clarinho, tá? E a paçoca a gente vai colocar por último, que é para não se dissolver aqui na mistura. Então tá. Bem misturadinho, agora é só levar para o fogo médio ou baixo, mexendo sempre sem parar, até dar o ponto de colocar no potinho, que eu vou te mostrar quando é. Então começou a borbulhar aqui, eu já baixei o meu fogo para eu ter um pouquinho de controle, tá? Então até que ele começasse a borbulhar, eu deixei ele num foguinho um pouco mais alto, médio, né? Começou a borbulhar, a gente abaixa o fogo para ter mais controle, tá? E continua mexendo. E aqui a gente não vai deixar chegar no ponto de enrolar, tá? Porque eu preciso desse brigadeiro bem cremoso para poder colocar no fundo dos potinhos, porque aí quando a pessoa der a colherada na canjica, ela tem que conseguir pegar o brigadeiro no fundo sem nenhuma dificuldade. Especialmente se você estiver vendendo com uma colherzinha de plástico descartável junto, tá? Se o brigadeiro estiver muito duro, ele corre o risco até da pessoa quebrar a colher e não vai conseguir comer, tá? Então presta atenção nesse ponto. Então, você chega nesse ponto super rapidinho. A aparência do seu brigadeiro fica como se fosse de um mingau, tá? Então não é aquele ponto onde você vira a panela e ele desgruda do fundo, tá? É um ponto um pouquinho antes, onde você sente que ele já tá mais consistente, como um mingau, e se você até parar de mexer, ele começa a estourar umas bolhas. Eu quero mostrar aqui pra você. Tá vendo? Tá? Então tá estourando umas bolhas, mas ainda não tá naquele ponto de desgrudar da panela, do fundo da panela. Então eu vou desligar, vou tirar o meu fogãozinho aqui da frente para não atrapalhar a gente. E aqui eu vou continuar mexendo por mais uns minutinhos só para dissipar o calor, tá? Porque é agora, daqui a pouquinho, que eu vou adicionar a paçoca. Se eu tivesse adicionado antes, enquanto ela estava no fogo, a paçoca tinha sumido, tinha se dissolvido, né?
Então, só mais um pouquinho aqui mexendo para dissipar o calor e eu já adiciono o último ingrediente. Então, agora eu vou com os meus 50 gramas de paçoca e agora eu vou adicionar. De que forma? Vou esfarelar na mão mesmo a paçoca. De uma forma bem assim grosseira, não é para ficar muito fininha não, tá? Porque a gente quer que a pessoa sinta o gosto de paçoca na hora que vai comer o brigadeiro, né? Pra só ter uma lembrança, né? Igual tem algumas pessoas que fazem. Então, ó, e nem mexe muito, tá? Que é pra não começar a dissolver muito a paçoca. Incorporou. Perfeito. A gente vai colocar no pratinho, como sempre, para esfriar. Você vê que ele ficou um brigadeiro mais clarinho, é isso mesmo que a gente quer, tá? A gente não quer um brigadeiro de chocolate. E aí você vai deixar esfriar até que esteja consistente o suficiente para você colocar no copinho sem correr o risco de dissolver na canjica, né? Quando a gente colocar ela por cima. Geralmente umas 2, 3 horinhas já tá ótimo, tá? Então eu vou colocar aqui um plástico filme em contato, que é para não formar aquela película quando for esfriar, em contato. Então você deixa bem grudadinho aqui com o seu brigadeiro. Tem gente que pergunta se precisa esfriar o brigadeiro antes de colocar o plástico. Não, pode já colocar na mesma hora, porque se você deixar esfriar ele já pode começar a criar película, tá? Então, enquanto o nosso brigadeiro vai esfriar, eu vou terminar a nossa canjica. Vamos lá então. Pegar a canjica que já apurou. Olha como ela tá cremosa. Vou mostrar aqui. Vou até pegar só o caldinho para você ver, ó. Eu gosto de uma canjica que fica mais cremosinha mesmo, tá? A minha canjica ficou apurando por cerca de 30 minutos. Então agora eu vou adicionar 200 gramas de creme de leite de caixinha mesmo. E eu tirei um pouco de soro, tá? Para não ficar adicionando água, já que a gente deixou até agora reduzindo exatamente para evaporar um pouco de água, né? Então eu não vou devolver água para canjica. Então eu vou colocar aqui o creme de leite, que é o nosso penúltimo ingrediente, na verdade, né? Que vai dar cremosidade para nossa canjica. Vou dar aquela misturadinha. E eu tô misturando depois, porque eu acho que o creme de leite vai ficar com gosto, vai ter mais gosto de creme de leite se você fizer dessa forma. Quando você leva o creme de leite junto para apurar, parece que some o gosto e parece que perde também um pouco daquela consistência mais grossinha que a gente gosta quando adiciona o creme de leite. Parece que ele fica muito líquido, então eu prefiro adicionar depois, tá? E por fim, esse passo é totalmente opcional, tá? Mas eu vou adicionar 100 gramas de coco ralado. Eu tô usando aqui o coco ralado grosso sem adição de açúcar, tá? Porque a nossa canjica já tem bastante açúcar. Mas se você quiser, você pode colocar o coco da sua preferência, até o coco queimado, que vai ficar uma delícia, tá? Então, vamos adicionar aqui e misturar. Olha que maravilhosa que ela tá ficando, bem encorpadona, né? E a canela, gente, eu gosto de manter. Enquanto eu não tô colocando para servir, eu gosto de manter, porque aí ela vai dando mais gosto ainda na nossa canjica. Então, se você for perceber, no dia seguinte a sua canjica vai estar ainda mais saborosa, com mais gostinho de canela, se você deixar aqui dentro, tá? Não tira desde já. Inclusive, se você puder fazer essa canjica um dia antes de você entregar, melhor ainda, tá? Porque aí ela já vai ter pego bastante esse saborzinho da canela. Perfeito, então, nossa canjica tá pronta, é só deixar esfriar para colocar nos potinhos. Também quando o nosso brigadeiro esfriar, aí a gente já faz tudo de uma vez, tá bom? Então, tudo pronto pra gente montar os nossos potinhos, né? Chegou a parte que a gente mais gosta, que é de criar. E eu vou te trazer algumas opções bem legais pra você. Uma coisa que eu acho que vai facilitar bastante a nossa vida é se a gente colocar o nosso brigadeiro numa manga, tá? Numa manga descartável. Se você quiser, você pode colocar com a colher, mas eu acho que vai facilitar bastante, especialmente se a gente estiver usando uns potinhos menorzinhos, como eu vou mostrar aqui. Então, colocando aqui na manga, com a ajuda de um copo, né, para facilitar. Agora a gente vai fechar a nossa manga, dar aquela balançadinha, né, para o brigadeiro descer. Se você quiser, você pode até usar uma dessas espátulas aqui de empurrar massa mesmo, né, para deixar o nosso trabalho mais limpinho, beleza? E aí, eu indico que você faça um buraco maior do que você faria se fosse um brigadeiro liso, né? Porque a gente tem aqui os pedacinhos de paçoca. Se a gente fizer um buraco muito pequenininho, vai entalar,
né, vai entupir o nosso bico. Então, vou fazer um buraquinho maior, bem maior. Então é isso, agora vamos montar os nossos potinhos. Eu trouxe aqui um copo bolha, que é aquela tampa redondinha, né? Que é o mesmo que eu usei para fazer o copo pudim da felicidade, tá? Ele tem a capacidade de 260 ml, porque eu acho que é uma porção bem legal para você fazer porção individual. Então, a gente vai colocar aqui no fundo, né, com a ajuda da manga. Com o próprio bico da manga você ajeita ali, mas de novo, se você quiser fazer com a colher também vai dar certo. Dá uma batidinha para ele se ajeitar. Eu vou colocar até um pouquinho mais. Tá bem niveladinho. Vou deixar a nossa manga aqui de pé para não começar a escorrer, né, o nosso brigadeiro para fora. E aí com uma concha a gente vai preencher o nosso potinho de canjica. Se você for fazer para vender, eu recomendo muito que você pese, tá? Então, primeira etapa do brigadeiro, você vai lá, pesa, vê quanto deu. Depois você coloca a canjica, pesa de novo quanto deu, porque aí você vai fazer uma padronização nos seus potinhos, tá? E aí você pode colocar, polvilhar aqui uma canelinha por cima, pegar um pouquinho de paçoca, que nem eu tenho aqui. Vou dar uma esmiuçada nela com as mãos no pratinho. E aí a gente finaliza com essa decoração. Lembrando que a paçoca, ela acaba dissolvendo com facilidade. Então, essa finalização aqui, eu já colocaria quando ela estivesse mais próximo da entrega, tá? Porque se você for levar esse potinho do jeito que tá agora para a geladeira, capaz que ela dê uma sumida, tá? Então, deixa a paçoca para colocar por último, mais na hora de entregar, na hora de servir, tá? E fica assim. Olha que linda! E agora eu vou fazer uma outra sugestão aqui com esse potinho lindo de vidro, que fica uma opção muito elegante, onde a pessoa acaba ficando com o vidrinho de presente, né? Então é um valor agregado muito legal. Então a mesma coisa a gente faz com o brigadeiro, vem aqui com o brigadeiro no fundo. Dá uma batidinha para nivelar. E aí vem com a canjica. É uma porçãozinha individual muito delicada, muito legal. Venho com a canelinha, paçoca. E olha que charminho. Fica lindo, né? E aí esse último vidrinho que eu achei que ia ficar também muito lindo, você vem com o brigadeiro também, coloca aqui no fundinho, nivelou. Vem com a canjica, e essa é uma receita que vai render muito bem, tá, gente? Especialmente se você for fazer nesses potinhos menores, rende super bem, então fica super lucrativo, tá? É só você saber precificar direitinho. Então eu venho aqui com a canelinha e a paçoca. Sério, gente, quem é que não vai amar essa opção? Lindo, né? E até para essa opção aqui, vou até fechar, né? Porque é assim que ele ficaria, fechadinho. E aí você pode vir colocar um lacinho assim, olha que lindo. Arruma assim, né, o lacinho, e fica essa coisa mais linda do mundo. Você também pode colocar esse lacinho nos outros também, nada impede, vai ficar muito legal. Então essa aqui tampadinha, né, ficaria assim. E essa aqui ficaria assim. Mas eu vou destampar porque eu acho que fica mais bonito destampado para mostrar para vocês. Então eu vou deixar essas três aqui. E pronto, olha que maravilhosa que ficou essa canjica, que tá perfeita para vender assim de unidade, né? Ou numa caixa que você vai montar toda lindona, cheia de comidas típicas dessa época de festa junina ou julina, né? E eu, como não sou boba nem nada e nem sou de passar vontade, vou dar aquela colherada, pegando lá no fundo. Nossa, minha boca já tá salivando.
É festa junina. Vamos então falar de custo. Para mim, essa receita custou só R$ 38,91 e rendeu 10 potinhos desses de 260 ml. Isso já considerando o brigadeiro, as paçocas, a canjica, as embalagens, tudo, tá? Caso você use os potinhos menores, né, como eu mostrei esses aqui de vidro, o custo vai ser menor ainda, só que aí você não esquece de considerar o custo do pote de vidro na sua embalagem, claro, né? Então, nesse potinho de plástico ficou R$ 3,89 a unidade, que é um custo bem baixinho, né? Então agora você tem que adicionar os outros componentes do seu preço, que são o quê? Os custos fixos, custos de mão de obra e a sua margem de lucro, mas só para você ter uma ideia, você pode vender cada um desses potinhos aqui por 10 a 15 reais. Gente, isso é um produto diferenciado, né? Com muita qualidade. Você viu os ingredientes que a gente usou nessa receita. Então é um valor que vale muito. E se você for até pesquisar aí por aí, é mais ou menos a faixa que o pessoal pratica. Ou seja, uma receita dessa dá um faturamento de até R$ 150 reais, se você for considerar, né, os 10 potinhos por R$ 15 reais cada. Então é muito lucrativa, além de muito simples de fazer, né? Você viu? Agora, como a canjica é basicamente leite, né, apesar de levar bastante açúcar que ajuda na conservação, ela vai ter uma validade de 4 dias, desde que sempre mantida em geladeira. Se você for fazer para comer em casa mesmo, ela aguenta até uns dias a mais, mas se você está fazendo para vender, é muito bom você sempre ser mais conservador na questão da validade, para você não ter problema com o seu cliente, tá? Aí um detalhe importante, a canjica geladinha fica uma delícia, mas eu sei que muita gente gosta de comer ela quentinha. Nesse caso, você avisa para o seu cliente que ele pode levar só a canjica pro micro-ondas para esquentar ou no fogão se ele quiser, mas para isso ele vai ter que tirar a canjica desse potinho de plástico, tá? Porque ele não pode ir no micro. Se você estiver usando o pote de vidro, sem problema, pode mandar tudo para o micro-ondas. Aí também, claro, você vai ver se o seu potinho aguenta micro-ondas, se ele pode ir para o micro-ondas, né? O potinho de vidro. Aí, esquentou, é só devolver para o potinho de plástico, se você estiver usando o de plástico, para ele poder comer junto com o brigadeiro que ficou ali no fundo. Congelamento. Congelamento, eu não recomendo você congelar a canjica. Pode congelar sim, não tem problema nenhum na questão da técnica, você pode congelar. O problema é que quando você descongela a canjica, o grão do milho já não fica a mesma coisa em termos de textura. Então você pode até testar um pouquinho da sua canjica, congelar ela para você ver que depois que descongela não fica mais igual. E até também solta um pouquinho de água, então se você queria uma canjica um pouco mais grossinha, ela já vai ficar mais ralinha. Então assim, eu não recomendo congelar, mas pode sim, e aí você pode deixar ela congelada no freezer por pelo menos 30 dias, tá? Comenta aqui pra mim se você gostou dessa receita, dessa ideia de produto para você vender e que outra você gostaria de ver por aqui. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de fazer. Um beijo, tchau, tchau!